E eu quero refletir com vocês, amados, sobre esse tema: a cura das doenças psicossomáticas. E eu quero ler aqui o Salmo 38, quando este poeta de Deus, o rei Davi, escreveu este salmo. Eu tenho dito que quando nós lemos os salmos, o salmo revela quem somos por dentro, nossa interioridade. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer quanto aos salmos. Quando a gente lê Reis, Crônicas, Samuel, quando nós lemos a história dos reis, como o rei Davi, Salomão, os grandes homens de Deus, quando lemos sobre Elias, quando lemos sobre Moisés, nós vimos a história destes homens, homens suados, homens guerreiros, homens de batalha, homens gigantes da fé. Mas quando abrimos os salmos revela quem estes homens eram: gente, feitos de carne e osso, gente como eu e você. A Bíblia diz aqui que Elias era homem semelhante a nós, sujeitos a tudo aquilo que eu e você passamos, sofremos, temos nossas limitações, apesar de termos fé no Deus Criador de todas as coisas, num Deus perfeito que nos chamou, mas somos gente. E depois que nós convertemos, nós não recebemos outro material que nos blindou. Continuamos sendo gentes, pessoas, humanos. E este Salmo 38 é outro salmo que mostra a história da alma de um homem que sofreu, que viveu dilemas terríveis. Essa é a primeira coisa que eu sempre tenho dito quanto aos salmos. A segunda coisa que eu tenho falado sobre salmos e quero falar com você agora, é que quando nós lemos os salmos, temos de ter cuidado para lermos o salmo dentro da perspectiva do Novo Testamento, porque precisamos de interpretá-los, ver aquilo que está escrito aqui dentro da perspectiva, pelo prisma da graça de Deus. Senão nós iremos nos perder e iremos viver como acontece em alguns salmos, quando Davi, quando outros poetas começaram a dizer: Senhor, dá cabo deles, Senhor, vinga, Senhor, eles, destrói eles, com aquele espírito da interioridade deles de vingança. Por isso temos de compreender isso quanto aos salmos. Salmo 38 que diz: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há, Senhor, parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado, Senhor, e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor, meu Deus, Deus meu, porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim.
Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor. Senhor Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém, amados? E eu quero falar então sobre a cura das doenças psicossomáticas. Temos recebido com alguma insistência de fontes diversas e variadas que 80% das enfermidades que se instauram, que se enraizam na vida minha e sua, tem como causa as nossas desordens psíquicas, como fonte a nossa desestruturação emocional, como justificativa para a compreensão do fenômeno, o nosso sistema nervoso abalado, e como fonte geradora do mal, alguns traumas que nos atingiram na infância, às vezes até na nossa formação intrauterino, lá no útero materno. Quem sabe na idade alguns mais tenra, outras em face de desagregações familiares fortes, outras ocasiões por causa do desprezo, a indiferença com que fomos tratados, a hostilidade do mundo circundante. Enfim, por razões e causas diversas, mas todas elas vinculadas, atreladas a essa dimensão da vida humana onde está a psique, a alma humana, sabe? Essa substância mais sensível, capaz de assimilar marcas, impressões, feridas, golpes, capaz nela deixar, sabe, marcas aqui, ó, na minha mente, na sua mente, monstruosas. Então, como consequência desses fantasmas na mente, no inconsciente, muitas vezes a alma vai se desordenando, se arruinando, vai se desestruturando. Ou seja, é nosso corpo, nossa carne começa a receber as impressões. Você entende? As influências de toda essa desestruturação psíquica. Daí surgindo várias enfermidades que atingem níveis diferentes, órgãos de choque diversos no organismo. E isso vai nos adoecendo, nos prejudicando. Então nós temos uma alma, a nossa psique, entende? E nós temos a nossa carne, o nosso corpo, a nossa soma. E é por isso que nós falamos as doenças psicossomáticas. É uma raiva, é uma angústia, é uma ira, é uma revolta, uma amargura guardada, um problema um trauma de infância. Isso vai somando. A nossa mente vai somando isso e gerando no nosso corpo. E nós encontramos pessoas com manchas purulentas no corpo, pessoas com psoríase, pessoas que estão aí tendo feridas na face, furúnculos até mesmo. E isso não é uma questão do organismo em si, mas na verdade tem como causa alguma desordem psíquica, alguma raiva guardada, algum trauma. Eu tenho aprendido que a alma é o ser mais sensível do universo. A alma é o ser mais sensível do universo. Então nós encontramos hoje, dentro das nossas próprias igrejas, encontramos pessoas vivendo essas psicossomatizações, essas doenças chamadas psicossomáticas. Eu vou repetir, psique está falando da alma. A alma é a sede da nossa vontade, dos nossos anseios profundos, dos nossos sentimentos, das nossas... a nossa alma é a parte sensível nossa, é o nervo existencial do espírito. Entende? E isso temos visto dentro das nossas igrejas pessoas vivendo, sofrendo por causa destas psicossomatizações. Problemas que vão surgir na mente. É aquela mulher que foi traída, aquela mulher que foi abusada, nem tanto sexualmente, mas abusada, manietada,
oprimida dentro de casa. E quantas mulheres doentes, homens doentes, jovens doentes, crianças doentes. Esses dias eu encontrei um menino doente com um problema nos olhos, tipo uma conjuntivite doida que não sara, separação dos pais. O menino foi adquirindo um problema, são as psicossomatizações, entende? As enfermidades podem nos atingir em 3 níveis e por 3 razões. Sem dúvida, quando estudamos aqui a Bíblia, percebemos que há pelo menos 3 tipos de enfermidades que podem atingir a minha vida, a sua vida, meu irmão. Você que me ouve. E eu quero chamar sua atenção para que você preste bastante atenção nessa palavra, porque esta palavra é para você. Deus está me usando agora, nesta rádio. Você que clicou aqui no YouTube, Deus está me usando para falar com você. Preste atenção, muita atenção. Primeiro, porque talvez você seja um dos muitos que estão doentes e sofrendo males de doenças que se encontram num desses 3 níveis. Segundo, porque ainda que no momento você esteja ou se sinta absolutamente saudável, não tem dúvida de que com o passar do tempo você irá enfrentar problemas. E que se forem, na verdade, encarados com a consciência do que será dito, você poderá vencê-los ou pelo menos enfrentá-los com a grandeza dos que sabem que podem vencer em nome do Senhor Jesus. Os 3 tipos de doença sobre os quais a Bíblia nos fala são basicamente o seguinte. Em primeiro lugar, nós podemos dizer as enfermidades adquiridas. E adquiridas porque este é um cosmos, um universo caído em juízo. Esta é uma natureza em crise, sabia? Em juízo, natureza envolta, pervadida pelo pecado. Se assim não fosse, você não poderia cantar, ó Alfa, Ômega, tu que reinas. Porque seria o mesmo que estar chamando Deus de cínico. Seria o mesmo que chamar Deus de diabo. Pois se eu não puder acreditar que a natureza está caída, então Deus é diabólico. E ele não é. Tem um cara chamado, eu não sei expressar direito o nome dele, Bill de Leury, parece, Bill de Lauri, sei lá, de Leury. Ele diz o seguinte: se há um Deus neste mundo, este Deus é o diabo. Porque se o universo, conforme existe hoje, é obra das mãos de Deus, se o cosmos existe hoje conforme o Criador fez, então esse Deus é satânico. Pois criou um universo onde a morte é uma possibilidade, onde genes podem ser gerados defeituosos, onde patologias genéticas e psíquicas podem ter ocasião, onde a natureza pode estar se organizando em bases competitivas e a cada dia manifestar-se nesta direção de que os fortes comam, engulam os mais fracos, onde a maldade é percebida não só como consequência de todas essa problemática que existe. A primeira, então, as enfermidades adquiridas. A segunda, as enfermidades recebidas. Vivemos num mundo onde os vírus estão aí, as bactérias estão aí, todos nós estamos sujeitos a todas essas enfermidades. Por isso que estão aí as vacinas, por isso que temos de cuidar da nossa saúde física. Mas a terceira enfermidade, que são as enfermidades autoproduzidas, que nós estamos falando das doenças chamadas das enfermidades psicossomáticas. Agora vamos ver o estado de culpa e a doença psicossomática. O interessante é que Davi não fugiu à regra humana e viu-se vítima das doenças psicossomáticas, num tempo específico em sua vida. Vamos olhar este salmo aqui, inicialmente perguntando-nos a respeito de como andava o estado mental deste poeta de Deus, Davi. Porque, lembre-se, tudo começa na mente. É oportuno, então, perguntar a quantas andava a cabeça de Davi. Como ele via a vida. Ou melhor, como se via na vida. Como se percebia diante do absoluto, diante de Deus. Como ele se enxergava moral e existencialmente falando. Como debulhava suas ações e seus comportamentos. Como é que ele se pesava e se julgava? Este é um dado importantíssimo para descobrirmos se há
os elementos que possam desencadear na mente aquilo que depois vai atingir o corpo, na forma de enfermidades que se somatizam. Em primeiro lugar, o versículo aqui 1 e 2 nos dizem que Davi estava com a mente ocupada por um profundo sentimento de culpa. Observe quantas palavras relacionadas à culpa ele usa. Perceba a força aqui dessas palavras. Ele diz que se sente repreendido por Deus. E aqui ele diz, não me repreenda, Senhor. Ele se sente castigado, açoitado por Deus. Diz que está se vendo como alguém que foi cravado por suas flechas, atravessado pelo juízo divino. Ele se vê como alguém amassado pela mão do Senhor. Ele diz, a tua mão recai sobre mim, pesa sobre mim. Ele está tomado, gente, enfim, por um profundo sentimento de culpa. Preste atenção no seguinte, você pode manter 3 tipos de relação com a culpa. A primeira é uma relação objetiva, quando você pecou e tem culpa real diante do Deus real. E quando você é um ser humano normal, essa culpa real diante do Deus real corresponde subjetivamente a um sentimento de culpa equivalente. Se a sua consciência não está cauterizada, isso impõe a seguinte realidade: você pecou, sabe que pecou, e esta situação gera em você um sentimento de culpa. Mas há uma segunda maneira de se manter relação com a culpa, que é a seguinte: uma relação de cinismo. É quando a pessoa começa a pecar e tornar, sabe o quê? Cauterizado, indiferente. Mas há uma terceira maneira de você manter relação com a culpa. Tem um sentimento, como eu disse, de culpa sem culpa. Você não pecou, não transgrediu nenhum mandamento objetivo de Deus, mas transgrediu mandamentinhos psicológicos, mandamentinhos comportamentais, mandamentinhos de legalismo de sua igreja, da sua denominação, da sua justiça própria, criada para a satisfação do seu próprio moralismo. Você vive debaixo de um peso de lei e de jugo que nem nós, nem nossos pais puderam carregar. E à medida que você vai transgredindo esses mandamentinhos de invenções humanas, da sua igreja, da sua denominação, você vai se sentindo culpado. E preste atenção, aí não existe culpa real. Entre você e Deus não há nada. Não há o que Deus deva perdoar. O sentimento de culpa é absurdo. Não tem razão de ser. Nasceu dentro de você. É fruto de você não ter compreendido a grandeza da graça de Deus. É fruto das suas projeções psicológicas de um Deus severo e carrasco, meticuloso, esmagador, xerife, castrador, entende? Quem sabe é o Deus que nasceu da imagem do seu pai, do pai duro, castrador, monstruoso, frio, da sua igreja, do seu líder religioso, que é mais um castrador estúpido. Então, a primeira coisa que havia na cabeça de Davi era esse sentimento de culpa. Agora vamos ver o estado psicológico e a doença psicossomática. Davi também estava vivendo uma profunda depressão psicológica. Aqui no versículo 6, como descreve esse estado mental com uma força de figuras tremendas. Davi se vê como uma velhinha encurvada ou como um homem carregando uma carga, um peso terrível. Ele diz, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Sua alma estava em luto, vivia um funeral psicológico, perdera a razão de folgar ante a vida. Ele perdeu a condição de contemplar a existência como um lugar de alegria. Sua mente havia se transformado num lugar lúgubre, escuro, onde as esperanças e expectativas viam-se falidas. E o que restou foi uma cova psicológica. Ele estava negativo e pessimista. Todas as suas elucubrações, os seus pensamentos, aquilo que vinha à sua mente, eram malignas e autodestrutivas. Sabe, ele se fechou. Ele não conseguia sair, ele estava preso em si, ele se encaramujou-se. Não conseguia sair da sua ostra. Estou falando com você, quem sabe você está assim. Você se fechou dentro de você aí. E você está aí vivendo
essa culpa esmagadora sobre você. Esse era o estado psicológico e a doença psicossomática de Davi. Ele se viu encurvado como um velhinho. Quem sabe você que está me ouvindo está vivendo isso. Está encurvado com a sua culpa. Quem sabe é a senhora. Quem sabe é você, jovem. Olha o estado de inquietação e a doença psicossomática de Davi. O versículo 8 diz que Davi estava sofrendo uma inquietação, uma angústia imensa. Ele sentia-se aflito e desassossegado. O coração dele ficava, olha, com aquela taquicardia, acelerado. Ele estava vivendo a situação, o coração estava a mil. Então, esse era o estado dele. Ele vivia inquieto. Quem sabe você está inquieta. Vivendo aí, é a estranheza de que quase sempre a depressão, que por si mesma, em si mesma, é mórbida, vive e manifesta o paradoxo de ter como parceira da infelicidade a aflição, a angústia e a inquietação, o desassossego. Do lado lá você está vivo, mas sofre as angústias. Será que não está acontecendo contigo isso? Olha para o seu estado de estresse de Davi. A Bíblia diz que a mente de Davi estava passando por um profundo estresse. O versículo 10 aqui, observe você ver como ele descreve, numa linguagem poética, o estresse de Davi. Olha o que ele diz: bate-me excitado o coração, falta-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma, já não está comigo. O texto define 3 características básicas e fortes de qualquer estresse. A primeira é a disritmia, a taquicardia. Ele diz: bate-me excitado o coração. O coração dele estava galopando. Estava completamente fora de ritmo. Estava tomado por uma excitação que o prejudicava. Além disso, ele é invadido por um terrível desânimo. Sumiu-lhe as forças, o peso que ele carregava. Ele passou, sabe o quê? Ele confessa sofrer de desmaios, vertigens. Quem sabe você está aqui assim estressado, você está desanimado. Deus está me usando, menina, mulher de Deus, para falar contigo. Você está tão estressada que você está assim, sabe quando a sua mãe, a sua avó dizia, com aquele enjoo, sentindo enfastiada? Você está assim, estressada. Davi estava assim, olha. É o estresse deste homem. Por isso que eu admiro os salmos. Porque enquanto nós lemos os salmos, ou a história desses grandes homens como Davi, como Salomão, como Elias, esses grandes homens, mas quando nós lemos os salmos, Moisés, por exemplo, nós vemos homens que tinham os seus problemas interiores. As psicossomatizações. Olha o que diz aqui. Inicialmente, os sintomas manifestam-se na pele, com erupções, alergia, feridas. Alguns avermelham o rosto, outros, inclusive, não conseguem nunca curar-se. São doenças sem causa física. Sua fonte, sabe onde é que está? Na alma. Eu estou neste momento falando com você, minha querida, meu querido. Esse problema seu não é um problema físico. Esse problema seu está tudo na alma. São doenças psicossomáticas, psique, alma. A alma é a sede da vontade, nossos desejos, dos nossos sentimentos. E você está aí bloqueada dentro de você mesmo, bloqueado. E esse problema, um problema não é físico. A fonte está na alma. O versículo 3 diz: não há parte sã na minha carne. Davi estava cheio de feridas e erupções. Ele diz no versículo 5 que suas chagas tornaram-se infectas e purulentas. Eu havia lhes dito aqui antes, pessoas com psoríase, com feridas, com furúnculos. Isso mesmo. Pessoas que estão os cabelos caindo, os cabelos da cabeça caindo, caspas excessivas. Tem pessoas com problemas nos órgãos internos, no fígado, nos rins. Tudo desordem. Tudo aqui está na mente, na alma. Então a segunda consequência física é reumática.
reumática, que Davi diz: não há saúde nos meus ossos. Dores terríveis ele estava sentindo na coluna, nas juntas, reumatismo, artrite. Pobre de Davi, gente. Mal podia se mexer. Precisava, talvez, de uma cama ortopédica. E como consequência das suas infecções e feridas, ele ficou febril. O versículo 7 aqui é tremendo. Ardem-me os lombos. A maioria das doenças que nos atingem nasce na mente, na alma. Alma amargurada, revoltada, azeda, incapaz de perdoar, aflita, culpada. Deus está me usando para falar com você hoje. Você vai perdoar aquela pessoa. Isso mesmo. É preciso você perdoar. É preciso entender isso. É preciso entender que nós de vez em quando passamos por algumas situações tão terríveis que acabam isso tendo como consequência essas feridas. Entende? As causas das psicossomatizações de Davi. Estamos falando sobre as doenças psicossomáticas. Estamos baseando aqui neste Salmo 38, onde Davi rasga a sua alma, vivendo como um velhinho encurvado, com dores no corpo, coração com taquicardia, coração acelerado. Davi aqui, olha para você ver as causas das doenças, tensões e crises que acometiam este homem. A primeira delas foram os pecados não perdoados. O versículo 4 diz: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Davi disse: se me compara ao meu pecado, vejo que ele é maior do que eu. Se ele é posto sobre mim, ele me esmaga. Não posso com ele de jeito nenhum. É maior do que eu, mais pesado do que aquilo que posso aguentar. Sou amassado por ele. Então ele estava com o pecado, ele havia adulterado, um peso sobre ele. A segunda causa são as ansiedades do coração. O versículo 9 diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha alma e a minha ansiedade não te é oculta. Davi estava cheio de ansiedade. Observe aqui o que o Provérbios diz, capítulo 9, versículo 25, que diz: a ansiedade do coração do homem o quê? O abate. Davi estava tão ansioso que ele estava abatido. A ansiedade abate a gente. O Provérbios 14:30 diz, é o oposto do que eu falei aqui, olha. O ânimo sereno é a vida do corpo. O ânimo sereno. Mas Davi estava com ansiedade. As escrituras sagradas, a Bíblia nos ensina. A cada passo que a nossa vida emocional tem muito a ver com a saúde física. Entende? Com a saúde física. A terceira causa era a solidão e o abandono. Davi estava então aqui com um problema de pecado, estava na verdade com ansiedade, mas ele agora estava sentindo abandonado na solidão. O versículo 11 diz: os meus amigos e companheiros afastaram-se da minha praga, e os meus parentes ficam longe de mim. Ele já estava se sentindo doente e enfermo, num ostracismo psicológico terrível. Mas à medida que seus amigos, companheiros e parentes ficavam de longe, piorava a sua situação, resultando daí um processo de quê? De retroalimentação. Ele estava ruim, e porque estava ruim, os amigos se afastam. E porque os amigos se afastam, ele piora. E porque ele piora, os amigos se afastam. E porque os amigos se afastam, ele piora. Veja como essa solidão fez de Davi um bom morredor. Provérbios aqui 14:30 diz a respeito o seguinte: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. É como se, à medida que Davi vai se magoando com a atitude dos amigos, ele vai, cada dia, se apodrecendo. Você sabe o que é o bom morredor e o mau morredor? O mau morredor é aquele indivíduo que está com câncer, com metástase por todo o corpo, e o médico lhe dá 2 meses de vida. 8 meses depois ele continua vivo. Aí ele entra em coma e o médico
assegura, essa noite você não passa. E ele dura mais 2 meses. A cada vez que abre os olhos, ele diz, eu quero viver. O bom morredor é aquele para quem as gripes significam uma pneumonia. A pneumonia, uma tuberculose. A tuberculose, câncer de pulmão. É aquele que, na maioria das vezes, vê o início de qualquer processo em si mesmo como sendo um processo fatal. Ele paga todas as contas ao governo e se prepara para morrer. Davi estava sendo isto, um bom morredor, achando que tudo tinha chegado ao fim. Quem sabe você que me ouve está assim. E eu quero dizer para você, você não é o único, filho. Você está pensando que você é o único que está sofrendo. E foi o que aconteceu com Elias enfiado na caverna. Ele desejou para si a morte e ele disse, Senhor, só eu fiquei. Porque a tendência nossa é essa. A gente cai numa autocomiseração, a gente cai no desdém tão grande da gente mesmo. Como aconteceu com Davi aqui. Ele achava que ele era o único. E quem sabe você está achando que você é o único que está sofrendo. Você acha que é a única que está sofrendo. É preciso você erguer a cabeça e entender que este problema seu será curado hoje, agora. Se você fizer o que daqui a pouco nós iremos falar aqui. E sair dessa ostra, dessa caverna, deste buraco escuro que você está vivendo. É assim que Davi está vivendo. Davi era um bom morredor. Tem gente assim, bom morredor. Qualquer coisinha, eu vou morrer. O coração começou a acelerar, eu vou morrer do coração. A quarta causa era a traição dos inimigos. Ele revela no versículo 2, no versículo 12, armam-me ciladas. Ele revela que armaram ciladas contra ele. Ele diz que tramavam-lhe tirar-lhe a vida, procuravam fazer-lhe mal, diziam coisas perniciosas e imaginavam engano contra ele todo dia. É como viver no trabalho, aí na sua empresa, aí no banco aí no escritório, cercado de maquinações, de emboscadas, de maneiras de atrapalhar o crescimento, a paz, o sucesso, a segurança. São hostilidades no ambiente em que se ganha a vida. E esta preocupação com antipatias faz adoecer. Davi imaginava que os inimigos eram mais vigorosos e fortes do que ele, e que o rodeavam sem causa. Entende, irmão? São as causas das doenças psicossomáticas na vida de Davi. Pecado, ansiedade, solidão, pressão dos inimigos. E quem sabe você... Olha, eu quero dizer uma coisa aqui. Tem muita gente também, sabe, que faz uma tempestade no copo d'água. Tem pessoas que têm mania de perseguição. Quem sabe você está com mania de perseguição. Isso vai matar você. Isso vai acabar com você. Isso vai destruir você. Há algum tempo aí o pessoal falou assim, pastor, eu vou me matar. Ah, por quê? Porque o pessoal está me perseguindo. Eu falei, você vai se matar? E eu fui até brinquei com ele, então deixa as pessoas te matar, ué. Porque você vai se matar para quê? Porque talvez eles vão tentar te matar. Eu até brinquei. Vão tentar te matar e não conseguem te matar. E talvez você vai tentar se matar e você vai dar um tiro no seu ouvido e vai acabar você morrendo. Tentando quebrar o gelo. E conseguir tirá-lo dessa imaginação louca. Porque é assim, gente. Tem muitas pessoas que têm mania de perseguição. E isso está acabando com você. Esta mania de perseguição está adoecendo você. Está levando você para o buraco. Como curar das doenças psicossomáticas? Em primeiro lugar, diante do pecado. Pois há muita gente doente em função do seu pecado. Pecado não confessado. O versículo 18 diz que a primeira atitude que devemos ter, na verdade, é confessar. É confissão. Aqui diz, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Ele verbaliza, desabafa, entra em contrição, afirma uma confissão não cínica, na qual o coração se entristece, mas não fica, sabe, encabrunhado para sempre. Porque a tristeza segundo o mundo é que gera a morte, mas a tristeza segundo Deus gera vida, desabrocha no novo comportamento. Então é preciso você
confessar. Eu não sei qual foi o pecado que você cometeu. Talvez algo que você tem vergonha de falar com o melhor amigo seu, com a sua melhor amiga, porque o negócio foi tão feio que você tem vergonha. Não precisa, fala para Deus. Ele te perdoa. Ele perdoa as suas transgressões. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui em Miqueias diz, capítulo 7, que Ele pega os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, Ele pisa e joga nas profundezas das águas. Confesse o pecado, seja qual for ele. Então, ele confessou. Ele confessou o pecado. Ele falou com Deus. É preciso verbalizar. Pecados não confessados, a Bíblia diz aqui, olha, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará do Senhor o quê? Misericórdia. Davi também ensina a adotar certas atitudes diante desses geradores de enfermidades. Ele diz o seguinte: nunca mais discutir, alimentar a maldade, adubar a hostilidade, a perseguição, a malquerença. Ele diz aqui no versículo 13 e 14: mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca, sou com efeito como quem não ouve. Essa discussão o que fazia era alimentar a maldade, azedar o coração, infiltrar-se no sangue, desenvolvendo atitudes de ódio que o estavam devorando. E daí para frente, ele não queria mais falar, discutir nada daquilo, alimentar aquela problemática toda. A segunda coisa que ele faz diante dos inimigos é crer na intervenção de Deus. Aqui no versículo 15, 16 e 17 ele diz: em ti, Senhor, espero. Ele sabe que o Senhor vai atendê-lo. O Senhor não vai permitir que aqueles que fazem o mal se alegrem às suas custas. Ele não vai permitir que aqueles que pensam que ele está prestes a tropeçar prevaleçam contra ele. Ele larga, abandona, entrega tudo à instância superior, ao Supremo Tribunal de Justiça do cosmos. Quem é? É Deus. Ele crê, como diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ele então tira de si a perspectiva da justiça própria, que quer se exercer pela beligerância e pela violência, e entrega o problema ao juiz dos juízes, ao juiz do universo, ao juiz da corte superior, ao supremo. É o Senhor do cosmos. A terceira atitude que ele toma diante dos inimigos é a decisão de amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Veja o que ele diz no versículo 20. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ele afirma que os inimigos estão lhe pagando o bem com o mal. Os inimigos estão lhe pagando o bem com o mal, mas não importa, pois ele segue o que é bom. Ele não vai permitir que seu coração se corrompa, que o seu coração se transforme num poço de amarguras. Mesmo que insistam em continuar, ele diz: eu vou amontoar brasas vivas. E você que me ouve agora, eu quero começar a terminar. É preciso você perdoar aquela pessoa. Romanos capítulo 12, 19 e 20 diz o seguinte: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Diante dos desejos e ansiedades, diante do que você está vivendo aí, faça como Davi. Ele resolveu enfrentar as ansiedades com atitude de oração. Ele fala aqui no versículo 21 e 22, não me desampares, Senhor. Senhor Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer, meu Senhor, salvação minha. Ele olha para cima, fala com Deus, deságua diante do Senhor suas expectativas e ansiedades. A palavra de Deus nos diz aqui, em Filipenses 4, 6 a 7,
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos pecados e as vossas mentes em Cristo Jesus. E ele fala aqui, observe o que o texto diz aqui, em tudo, ou seja, em qualquer circunstância, diante de qualquer situação, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isto é, elabore, verbalize pela oração, pela súplica, com a gratidão dos que sabem que Deus vai tomar para si a sua causa. E o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, amados. Trata-se de um poder desigual. Você tem onde desaguar o caudal das suas ansiedades, nesse mar de bondade divina que cura. Há doenças adquiridas, há doenças recebidas, há doenças autoproduzidas em função das nossas emoções e ansiedades. Deus, porém, tem cura para todas elas. No entanto, é preciso você hoje, agora, crer. O Espírito Santo está aí. Creia. Creia que Deus pode e quer te tirar dessa situação que você vive. Qual é a sua doença? Como que você está aí? Eu falei sobre as doenças psicossomáticas. As doenças que vão somatizando a nossa mente, nossa alma. E como a alma é o nervo do espírito, acaba então aquilo que sentimos indo para o corpo, para os ossos, para os órgãos internos. É preciso você agora abrir teu coração diante do Senhor. É preciso você agora falar com o Senhor: Deus, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida ao Senhor. É preciso você falar assim: Senhor, eu me entrego agora, Senhor. Livra-me das rachaduras psicológicas, as tatuagens na alma, as amarguras e ressentimentos retidos aqui a 7 chaves, os sentimentos de culpa, traiçoeiros e teimosos. Quem sabe você está aí vivendo isso. É o momento de você abrir seu coração. Eu estou falando com você, amada, que está doente. Esses problemas aí, esse medicamento que você está usando, não é um problema físico. Esse ansiolítico, esse remédio controlado. Eu não sou médico, não sou um psiquiatra. Não vou mandar você suspender esse remédio. Quem sou eu para poder? Eu não tenho. Tem pastores que fazem isso, mas eu quero dizer o seguinte: a cura vai depender de você. Você crê. Davi estava doente. Se na época que Davi estivesse doente, tivesse lá um Rivotril, entendeu? Um Frísio, tivesse lá alguns medicamentos que as pessoas tomam hoje para dormir, para tentar fugir da realidade, nunca consegue fugir. Sabe por que você toma remédio, um Rivotril, você toma a noite toda, não dorme? Mas você está engordando. Está acabando com você esse medicamento. Sabe por quê? Porque esse problema não está no teu físico, está na tua alma. É preciso você entregar isso a Deus. É preciso você perdoar aquela pessoa. É preciso você fazer como Davi, confessar, rasgar sua alma. E você será curado, curada. Quantas pessoas, 80% das pessoas que estão hoje procurando médicos, são pessoas que têm problemas psíquicos. São doenças, enfermidades de ordens emocionais, psicológicas. E é por isso que eu quero dizer para você que Deus pode e quer te curar. Morreu em meu lugar. No dia 1º de fevereiro de 1974, houve em São Paulo um dos maiores incêndios da história do Brasil. O edifício Joelma, de 24 andares, ficou inteiramente destruído. Uma pane no sistema de ar-condicionado, no 12º andar, espalhou fogo por todo o prédio. Das 600 pessoas que ali trabalhavam, 188 perderam a vida. 1/3 das pessoas morreu
quando, na tentativa de se salvar, se jogava desesperadamente das janelas. Era um salto certo para a morte. Um quarto pereceu subindo para o terraço, tentando escapar das chamas. Os elevadores desempenharam um papel importantíssimo no resgate das vítimas. Cerca de 300 pessoas sobreviveram descendo por eles. Mais gente teria morrido, não fora a atuação heróica de um assessorista em especial. Ela havia recebido ordens para abandonar o elevador se realmente quisesse se salvar. Mas em vez disso, ela permaneceu trabalhando, subindo e descendo. A cada viagem, ela voltava com cerca de 25 pessoas resgatadas das chamas. Mas ao subir pela quarta vez, no momento em que o elevador chegou ao 20º andar, a energia acabou. No dia seguinte, seu corpo é encontrado perto da porta do elevador, completamente carbonizado. O heroísmo dessa criatura é uma dramática, conquanto distante ilustração do que Cristo fez por nós na cruz. Por causa da morte dele, nós podemos ter a vida eterna. Como diz o autor dos Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz. O teólogo maldito. Na Idade Média, a Bíblia foi um livro esquecido, perseguido e até proibido pela Igreja Católica Romana, como aconteceu ao tempo do Papa Inocêncio III. Ainda assim, o povo simples procurava a verdade bíblica, como foi o caso dos valdenses e dos albigenses. Foi a partir do século XIV, porém, que a Bíblia voltou a interessar a liderança religiosa. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Inglaterra. A imprensa ainda não existia. As poucas Bíblias que existiam eram copiadas à mão e não estavam disponíveis na língua do povo, mas sim em latim. Pouca gente realmente compreendia as Sagradas Escrituras. Era uma imposição também da Igreja Oficial da Inglaterra. Ou seja, a igreja não queria que o povo simples conhecesse a Bíblia Sagrada. Dá para você entender que algum tempo atrás uma igreja chamada cristã quisesse ocultar do povo as verdades da palavra de Deus? Pois é, aconteceu em Roma e em outros países. Mesmo assim, haviam homens que pensavam diferente. Era o caso do teólogo John Wycliffe. Considerado o pai da prosa inglesa, viveu aproximadamente entre os anos 1320 e 1384. Discordando frontalmente da postura oficial da Igreja Romana, Wycliffe defendia a ideia de que as pessoas deveriam ler a Bíblia em sua própria língua. As Escrituras Sagradas são propriedade do povo e ninguém pode tirá-las do povo. Cristo e seus discípulos converteram o mundo, fazendo a Bíblia conhecida de modo que lhes era familiar. Oro com todo o meu coração para que, fazendo o que este livro recomenda, possamos todos chegar à vida eterna, disse John Wycliffe. Wycliffe pôs a Bíblia nas mãos dos ingleses. Primeiro, ele organizou um grupo e começou a traduzi-la da Vulgata, a tradução latina. Em 1382, John Wycliffe havia traduzido o Novo Testamento para o inglês. Cada linha de sua tradução foi escrita à mão. A imprensa só seria inventada 68 anos depois. Quando a obra se completou,
Wycliffe procurou homens que pudessem ensinar as verdades da Bíblia ao povo inglês. Esses homens, treinados por ele e que ficaram conhecidos pelo nome de Lollardos, viajavam por todo o país, de 2 a 2, pregando e ensinando a palavra de Deus. A igreja oficial tentou destruir a tradução, mandou prender John Wycliffe e o declarou culpado de corrupção da igreja. Seus inimigos o chamavam Doutor Crente Ímpio. Wycliffe perdeu o emprego como professor da Universidade de Oxford e foi excluído da igreja. Doente, retirou-se para o interior do país, onde veio a falecer. Foi tão odiado que em 1415, ou seja, 31 anos depois da sua morte, seus ossos foram retirados da sepultura e queimados em praça pública por ordem do Papa. As cinzas lançadas no rio Swift, como símbolo da destruição de sua memória. A memória e o exemplo de John Wycliffe, porém, continuam vivos ainda hoje. Existe até uma sociedade missionária, os tradutores da Bíblia de Wycliffe, cujo ministério consiste em traduzir a palavra de Deus para outros idiomas. O grupo já conseguiu fazê-lo para cerca de 650 línguas. A grande preocupação hoje da maior parte dos editores da Bíblia é colocá-la na linguagem do povo. Herança de um teólogo que por causa da Bíblia se fez maldito. Leia a Bíblia. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo, é desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Se seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena, suas metas serão limitadas, seus alvos serão diminutos, sua estrada será estreita, sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Os sonhos regam a existência com sentido. Desejo que você não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas.
Seja um debatedor de ideias. Lute pelo que você ama. Augusto Cury. Posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não esqueço de que minha vida é a maior empresa do mundo e que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. Augusto Cury. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. O que sei é que até há pouco tempo eu não sabia dizer quem eu era. Agora, sei menos ainda. Não sei quem sou, nem o que sou, pois o que pensava que era, não é o que eu sou. Estou me desintoxicando do que era para ser o que sou. Não compreendo ainda quem sou, mas estou à procura de mim. Tá entendendo? Que maravilha! Pensei que só eu não entendia. Se o tempo envelheceu seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples no anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade. Augusto Cury.